Entendendo o efeito placebo. Uma das questões que acontece muito no consultório é as pessoas perguntarem a respeito de alguns tratamentos alternativos, de situações anedóticas, né? De coisas que elas ficam sabendo através de conhecidos, de pessoas famosas, de alguns vídeos que vêm na internet, de informações de sites da internet a respeito de alguns tipos de intervenção para diversos fins, mas na questão da endocrinologia muito para obesidade, né? Tratamentos para perda de peso, ou, por exemplo, até para diabetes, para pressão alta, existe algumas coisas nesse sentido, entre outros, para ansiedade, para dores. E existem alguns tratamentos, né, que são questionáveis, né, que não têm uma validação científica, nenhum respaldo científico, e que as pessoas realmente acreditam que funcionam por conta de terem visto alguém falar, ou que algum conhecido que disse que funcionou. E até existem alguns medicamentos que muitas vezes as pessoas atribuem efeitos para esses medicamentos que nem sempre são realmente o efeito dessa medicação. E isso acontece muito devido ao efeito placebo. Por exemplo, um chá, né, uma plantinha, um comprimidinho que alguém vende também, algum tipo de ação também, às vezes alguma atitude que a pessoa faz e acredita que aquilo resolva algum problema. Por exemplo, se eu tomar água com limão, com gengibre, colocar cebola no pé, tem várias criações, né, por aí, muitas coisas por aí que se falam que pode ter algum efeito para a saúde, né? Algum efeito prático daquilo que a pessoa deseja resolver e que são muitas vezes sedutores, né? Porque as pessoas querem soluções às vezes simples, baratas, que não envolvam medicamentos, né, alopáticos, né, com medo de que esses medicamentos possam ser tóxicos. Então vamos usar a plantinha tal que ela é natural e vai ser segura e vai resolver meu problema muito mais fácil do que usar um remédio que o doutor passou para resolver esse problema, certo? O que acontece? O nosso corpo, ele tem, sim, uma capacidade muito grande de resolver alguns problemas sem medicamentos, né? Então, existem muitas doenças que vão melhorar sozinhas, né? Sem a gente usar nenhum remédio. Em algumas situações não é que vão melhorar totalmente, né? Elas podem amenizar, outras elas podem realmente solucionar porque eram, por exemplo, você estava com uma infecçãozinha e o seu corpo deu conta de resolver essa infecção. Quando a pessoa tem um sistema imunológico suficiente, muitas vezes ela consegue resolver essa situação. Em alguns outros aspectos, eles também podem melhorar porque existem muitos fatores que vão ser relacionados a determinados sintomas. Por exemplo, quando a gente tem uma dor, quando a gente está com ansiedade, dependendo do nível de ansiedade ou dor que a gente tem, quando não é causado por um problema tão grave e que não tenha como amenizar, é possível que a pessoa consiga melhorar com medidas comportamentais, né? E que muitas vezes ela pode atribuir, às vezes, a alguma ação ou medicamento que não foi aquilo que realmente fez a melhora daquele sintoma, né? Porque talvez ele ia melhorar, mesmo sem ela ter feito essa intervenção. Mas existe sim um poder muito grande do efeito do placebo e a gente vê isso em estudos clínicos para remédios. Por exemplo, quando a gente pega os medicamentos para obesidade, né? Quando você pega, por exemplo, os medicamentos injetáveis para obesidade, a gente vê que o placebo costuma perder peso também. Porque o que a gente faz nesses estudos para a gente ter certeza que o medicamento está funcionando? A gente vai comparar grupos de pessoas muito parecidos. Então, eles têm que pegar pessoas que têm a mesma média de idade, a mesma proporção de idade, se é mulher, se é homem, o tipo de comorbidade que essas pessoas têm, quais são as características dessas pessoas, qual que é o peso que elas têm, qual que é o histórico dessa pessoa. Então, tem que ser muito parecido esses grupos para que seja mais fidedigno a comparação de um grupo com o outro. Porque se você usa grupos diferentes, evidentemente que as respostas têm mais chances de serem diferentes. E tem que ter uma amostra estatística significante. O que é isso? Se você tiver poucas pessoas, aleatoriamente, você pode ter um grupo que tenha um resultado melhor do que o outro por coincidência. E não porque realmente foi aquela intervenção que causou.
né? Porque existe essa possibilidade da gente melhorar, como eu disse, sem intervenção. E quando você tem, por exemplo, 10 pessoas de um lado, 10 pessoas do outro, pode dar uma diferença ali e parecer que aquele grupo que usou um determinado medicamento foi mais eficaz que o outro, mas foi aleatório, né? Até vice-versa. Às vezes o placebo funciona mais, mas não quer dizer que ele funcionou realmente, né? E quando você pega grupos grandes, é mais fácil, né? Quando tem uma amostra muito grande de pessoas, e eles calculam isso, existem formas estatísticas de calcular isso daí para fazer, eles conseguem ver melhor isso. E tem que ter uma questão que a gente chama de duplo cego, pelo menos. A pessoa não pode saber o que ela está usando, obviamente, e a pessoa que está avaliando também não, porque se ela souber, ela também pode ser sugestionada a considerar que aquela que usou a medicação tem um efeito diferente do que a que não usou, porque nós somos muito sugestionáveis, né? Quando alguém fala para você algo, você acredita mais facilmente. Se várias pessoas te falarem que aquilo funciona, mesmo que não funcione, você começa a achar que funciona. E é muito fácil você fazer essa manipulação da mente também, né? Em vários aspectos, não só na parte da saúde, mas é muito fácil fazer isso com as pessoas. E então, a gente mesmo começa a acreditar que esse medicamento vai funcionar quando alguém diz pra gente que ele vai funcionar. E isso tem um lado bom, é claro, porque a parte psíquica, ela precisa nos ajudar numa intervenção terapêutica, para a gente conseguir melhorar, seja perder peso, seja melhorar de uma dor, de um problema psíquico, de outro problema físico. A gente precisa sim estar bem emocionalmente, a gente precisa tentar melhorar a nossa vontade de melhorar, né? A gente tem que estar mais motivado para executar ações que nos ajudem a melhorar. E isso vai interferir internamente na nossa defesa, no nosso sistema imunológico, vai interferir na produção de substâncias e da função do nosso metabolismo, que podem agir, inclusive, amenizando alguns sintomas por conta da nossa forma que estamos lidando com aquela situação. Então, acreditar que você vai melhorar te ajuda, de fato, a melhorar. Não quer dizer que vai te curar, porque depende do qual é o problema que você está tendo e a causa desse problema, porque existem fatores que a gente consegue mudar e tem fatores que a gente não consegue mudar. Por exemplo, você não muda totalmente a sua genética, né? E você pode ter uma influência do meio, a genética tem uma influência do meio muito grande, a gente sabe disso, tanto é que hoje em dia não é tão simples assim, você falar, você tem esse código aqui genético que fala que você tem tendência a ter essa doença e você vai ter, porque depende também de fatores externos, fatores desde que você nasceu, então fatores psíquicos, pessoas que convivem com você, como você lida com as outras pessoas, outros fatores psíquicos que você tem. Então tem muitos fatores que vão levar a determinadas resoluções ou não, né, das doenças. Então não é tão simples essa conta, mas de fato quando a gente faz atitudes que nos ajudam, é mais fácil a gente melhorar. E o exemplo da questão do perda de peso é muito bom, porque de fato se você faz uma mudança de comportamento, de estilo de vida, você também pode perder peso. Claro que quando você compara alguém nesses estudos que você intervém nos dois grupos, você coloca a mudança de estilo de vida. Nesse aqui que está usando o remédio, nesse que está usando o placebo, né? O que ele acha que está usando o remédio, mas ele não está usando. Nesses dois grupos, você vai intervir tentando fazer ele modificar o comportamento, ajudando na parte psicológica, fazendo exercícios, mudando a alimentação, orientando como fazer mudanças de comportamento, né? Então, nesses dois grupos você faz isso, que tem que fazer nos dois grupos. Aí você vai ver que o grupo placebo também vai perder peso. Por quê? Porque se ele fizer dieta, exercício, ele também vai emagrecer. Agora, quanto que esse medicamento vai fazer efeito a mais do que esse placebo, né? Além da mudança de comportamento. E é por isso que os estudos têm que ser feitos dessa forma que eu estou explicando, porque senão é muito fácil. É óbvio que se você tomar qualquer plantinha aí, se você fizer exercício, dieta, você acreditar que a plantinha está te ajudando, então você tem uma parte psicológica favorecendo, fazendo você se sentir mais bem-estar, mais motivado para fazer a dieta, para fazer escolhas boas, para conseguir escolher bem onde você vai para comer também, fazer mais exercício, fazer exercício com mais afinco. Tudo isso vai ajudar e você pode atribuir ao remédio algo que foi você que fez por outras coisas, né? As outras coisas que você fez que fizeram essa ação e não o medicamento, que muitas vezes ele não tem efeito significativo nenhum. E é isso que acontece nesses estudos. Então, o placebo perde peso, às vezes o placebo perde muito peso, tá? É claro que nesses estudos a gente vê que a média
de quanto que o placebo perde de peso é sempre muito baixa perto de um remédio eficaz. Quando um remédio não é eficaz, é bem parecido. Quando a gente pega, por exemplo, alguns estudos feitos com fitoterápicos, mesmo com grupos pequenos, às vezes de pessoas considerando que deveria ter estudos maiores, vai ver que a diferença estatística de perda de peso do grupo placebo para o grupo que usou a medicação é muito pequena. Geralmente é 1 quilo, meio quilo, 300 gramas, 1,5 kg. Coisas que é muito fácil a gente conseguir sem medicamento, né? E também que variam muito, né? Porque 1 quilo, 2 quilos varia muito, então depende muito da metodologia que foi feita essa avaliação. Pode ser que daqui mais para frente, se fosse avaliar de novo, estaria na mesma coisa nos dois grupos, depende do tempo também de intervenção, que isso também influencia, porque às vezes no começo a gente está mais motivado, a gente tem mais empenho em fazer, depois a gente já cansa, desanima e aí para de continuar fazendo e aquele resultado se perde, né? E então tudo isso vai influenciar nessa questão e, como eu disse, nessas outras doenças isso acontece mais também. Existem algumas doenças, claro, que são mais difíceis disso acontecer, porque às vezes, por exemplo, você pegar uma bactéria muito agressiva, muito letal, e aí você pega essa bactéria, você está com sintomas muito graves, só acreditar que você vai melhorar, possivelmente não vai fazer você conseguir se recuperar dessa infecção, e você tem risco às vezes até de morrer, dependendo do tipo de infecção que você pegou, né? Então, assim, não estou dizendo que em todas as situações isso vai funcionar, mas a forma como você lida com aquela situação, aí doenças graves podem te favorecer ou não, dá tempo de se recuperar, às vezes até dá tempo de esperar o medicamento a fazer o efeito, porque se a gente não estiver bem psicologicamente, quando a gente não tá legal, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, inclusive, porque a saúde mental ela vai influenciar na nossa saúde física, tanto pelos neurotransmissores, pelas substâncias que são liberadas no nosso organismo, pelo próprio processo inflamatório que esse mal-estar mental causa nas nossas conexões cerebrais e metabólicas, fazendo com que a gente tenha uma pior eficácia, né, de lidar com as doenças, de lidar com os sintomas que nós estamos tendo. Isso pode fazer com que acentue-se essas doenças, né? Piorem, né? Então, isso vai gerando um efeito cascata negativo se a gente não fizer cuidar bem dessa parte da saúde mental também, né? E assim, então, a gente pensando nisso, se você estiver bem, vai te ajudar a até agir melhor e aderir melhor ao tratamento medicamentoso quando ele for necessário para aquela situação, né? Evidente que na questão da obesidade, diabetes, são doenças crônicas, então a gente sabe que a cura não é simples, não existe cura, o que existe é às vezes aparentemente você está sem a doença, porque está controlada, tanto com comportamento ou medicamentos associados, dependendo da gravidade, né? Mas se você para de fazer essa mudança de comportamento e retorna a hábitos antigos, a situação antiga, você tende a recuperar o que estava antes e piorar no longo prazo, porque são doenças que pioram conforme nós vamos envelhecendo, tanto porque o próprio corpo no processo de envelhecimento vai ficando mais suscetível a piorar essas doenças, né? A gente vai tendo mais desgaste metabólico, desgaste mental, tudo isso vai modificando e a gente vai tendo mais dificuldade para se recuperar dessas questões conforme o tempo vai passando. Certo? Espero que tenha ajudado a vocês entenderem um pouquinho o efeito e desconfiem muito de fórmulas milagrosas. Eu sei que elas são muito sedutoras, é muito gostoso falar assim, olha, se você tomar isso aqui, você vai ficar maravilhosa, vai resolver seu problema, vai ficar magrinho. Mas a vida não é tão simples assim. A obesidade é uma doença, por exemplo, multifatorial, né? Então ela tem muitas coisas que envolvem a obesidade. Por isso que é muito difícil manter-se mais magro, né? Quando a gente ganha peso, uma vez que a gente ganhou peso, é muito difícil manter-se mais magro, né? E não vai ser simplesmente uma plantinha que vai resolver o problema, assim como os próprios remédios, quando as pessoas me perguntam, quando os pacientes querem tomar um medicamento, que muitas vezes são caros, inclusive, eles não fazem milagre, porque eles vão atuar em algumas partes dessa questão da obesidade, mas tem outras que você vai ter que continuar fazendo, essa mudança de comportamento. Elas só vão te facilitar a execução e também tem respostas individuais, porque existem pessoas que vão ter mais obesidade devido a uma causa diferente da outra, devido a comportamentos diferentes. Então, a resposta vai ser diferente também aos tratamentos. Ok? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.